Então, só para ficar bem claro aqui, o senhor então ouviu da sua equipe que então, havia o senhor falou... Eu vou complementar assim, porque os fornecedores têm que ser um grupo específico de fornecedor, então já não é... E esse grupo específico de fornecedor são os fornecedores que a Petrobras reconhece, então praticamente todos os concorrentes acabam se utilizando desses mesmos fornecedores, entendeu? Então, o mesmo da estrutura metálica, o mesmo da estação, porque são aqueles que são habilitados lá. E o que a gente sentia, o que meu pessoal via expondo de suprimento, é que não estavam querendo dar preços brigados para nós, não estavam querendo que a gente fosse competitivo na posição, sabe? Então, nós começamos a sentir isso. É uma sensação de feeling. Assim. E por que isso? Porque, teoricamente, eles deveriam estar comprometidos com outras construtoras, né? E talvez... Não sei. Só sei que para nós as coisas estavam começando a ficar difíceis. Quem tinha dado preço... Pessoas que davam preço depois não obedeciam ou não ajudavam o desconto. Falavam, todo mundo vai ter que dar mais 2% de desconto. Nós não vamos dar. O que não é normal no nosso dia a dia, né? Quer dizer, as empresas são parceiras, elas entram juntas na concorrência e nós começamos a sentir que não estávamos tendo apoio no ambiente. O senhor mencionou... E depois essa reunião também com todas as pessoas juntas, de várias construtoras, que ele falou, citou o nome de pelo menos 6 ou 7 companhias que estavam lá, nós percebemos que não era... tinha coisa por trás que não era para a gente entrar. Essas empresas que estavam nessa reunião na sede da OAS eram empresas concorrentes nessa licitação? Eram empresas concorrentes. Certo. O senhor mencionou que os fornecedores mencionavam que havia um descontentamento no mercado com relação à possibilidade da Walter Torre, da W Torre participar do certame. O senhor reitera isso? Exatamente. Certo. O senhor conhecia o senhor Ricardo Pernambuco Júnior? O senhor citou até no seu termo de declaração um apelido. Não conhecia. Eu sempre ouvi falar que o nome dele era Rico, mas eu nunca ouvi. Eu fui conhecê-lo quando eu saí dessa reunião fatídica. Nós falamos assim, olha, nós vamos conversar e depois nós vamos ver o que nós vamos falar sobre isso. E fomos embora. Realmente nós fugimos dessa... E depois conversando uns 4 ou 5 dias, eu e o presidente da companhia, o Caçador tinha tido contato com esse rapaz que chama Rico, que depois eu fiquei sabendo que é o Ricardo Filho, Júnior, né? Uhum. E esse Ricardo, o Caçador falou assim, nós já uma vez tentamos fazer uma parceria com ele, há 1 ano e meio ou 2 anos atrás, eu tenho um bom relacionamento com ele. A Carioca era uma dessas empresas que estavam nessa reunião, mas o Rico não estava nessa reunião. E o Caçador falou assim, eu estou indo lá para conversar com ele, para explicar que a gente vai continuar no certame e para ver se ele consegue trazer um bom relacionamento entre as empresas, né? Lembra que nós estamos começando a entrar num segmento novo, só tem os grandes players da operação. E o Caçador fala assim, eu vou tentar marcar. De repente o Caçador volta e fala assim, eu estou indo agora lá porque ele está saindo em viagem, e eu vou na casa dele, ele já não quis ir me atender, mas eles estão, se eu for já... E eu por um acaso estava junto e falei, eu vou com você. Então nós fomos juntos. Então pela primeira vez eu conheci o Rick, nós fomos na casa dele e de fato aconteceu isso. Nós conversamos na garagem, as malas dele já estavam no carro, na rua, a família foi na frente e ele... ficou com as malas para conversar conosco, conversamos por 2, 3 minutos. Ele foi um pouco difícil conosco, foi bastante arrogante, mas foi a única vez que eu o vi. Certo, e qual foi o teor da conversa, Sr. Walter? O teor da conversa foi que nós dissemos que a gente ia participar e que não podia ter essa desavença, essa pressão tão grande entre empresas, e ele explicou que nós não poderíamos participar, que essa obra era deles e que era para a gente sair fora. Eles poderiam até abrir um espaço para a gente fazer uma outra obra, mas nós nos assustamos demais com o procedimento e nos retiramos definitivamente. E temos orgulho de dizer que até hoje nunca fizemos nenhuma obra pública e nunca recebemos nenhum dinheiro público. Só para a gente especificar, então, esses acontecimentos. O senhor foi juntamente com o Caçador ter um encontro com o senhor Ricardo Brackenhauser Júnior, né?
Perfeito. Essa reunião ela aconteceu depois da apresentação das propostas, da primeira proposta, né, pela W Torre ou após? Antes ou após? Aconteceu antes. Antes. E a grande sorte minha foi essa história da viagem, porque essa viagem demarcou a data porque depois dessa reunião que ele teve, é que nós fizemos a entrega da proposta. E aí nós entregamos uma proposta com 40 milhões a menos da proposta deles. Então isso desconsidera a conversa que ele havia dito que eu ia lá para dizer que eu acertei com eles, entendeu? Uhum. E eu só consegui isso porque eu lembrei da data, porque ele estava dizendo que a reunião era depois. E aí quando eu consegui, por essa coincidência atípica dele estar no carro com as malas me atendendo, aí ele disse agora que ele olhou realmente o passaporte dele e ele viajou em abril. E maio, não sei, uma coisa assim. Certo. Senhor Walter, e aí o senhor mencionou que na conversa com ele, Ricardo teria lhe dito que a obra pertenceria a ele, ao grupo. O que isso quer dizer? Não sei, ele informou até um pouco mais complexo, que eram 2 obras e que essas obras estavam sendo... Um grupo havia feito uma delas e essa aqui, a segunda, era desse outro grupo. O senhor lembra e quem a gente que era? não era para a gente se intrometer, porque nós iríamos estragar os acordos combinados, ou não sei. O senhor lembra quem que participava desse grupo? Não, eu sei depois, eu fiquei sabendo quem era o consórcio dessa obra 2, que era o SEMPES. Quem eram as empresas consorciadas? Depois que o senhor fala, no próprio processo seletivo. Como? Desculpa. O senhor tomou conhecimento das empresas que estavam consorciadas depois, hoje, no processo judicial, ou à época do processo licitatório? Na época, quando nós fomos conversar, nós soubemos das empresas todas que estavam. Na verdade, tinha mais empresas do que era do consórcio. Provavelmente, então, tinha empresas que eram da outra obra. Mas no consórcio do SEMPES, as empresas eram a OAS, que me parece que é a líder do contrato, que eu estou descobrindo pelas conversas que eu tenho lido, e a Chain, Construcap, Construbase e a Carioca. Certo. E o senhor recorda se representantes dessa empresa estariam presentes naquela reunião que o senhor mencionou na sede da OAS? Não recordo. Eu sei que estavam muitas empresas lá, com certeza, mas as pessoas que eu depois acabei conhecendo, ou de imagem, que é o Léo, a Genor, o Rico, não estavam. Entendi. E essa reunião na sede da OAS foi antes ou após essa conversa que o senhor teve com o senhor Ricardo Beckenhauser Jr.? Não, foi antes. A ida ao Ricardo foi exatamente para dar um final a essa reunião. Porque o jeito que nós fizemos para sair da reunião, nós falamos assim, nós vamos pensar e voltamos a conversar. E o voltar a conversar, o caçador achou que deveria ser com o Rico, que é com quem ele tinha uma certa intimidade, assim, conhecimento. Certo. E, senhor Walter, foi dito aqui por colaboradores que celebraram acordo com o Ministério Público, acordo no âmbito da Operação Lava Jato, que teria sido ofertada uma vantagem à empresa do senhor, a W Torre, para que ela não competisse no momento da negociação, para que ela abrisse mão da obra em favor do consórcio Novo SEMPES. O senhor recorda disso ter acontecido? Não aconteceu em hipótese nenhuma. Vocês capturaram todos os meus históricos da obra. No histórico da obra vocês vão ver que a margem que a empresa inteira tem é 3,5% ou 4%. Na hora que a Petrobras nos pede 7%, é impossível de fazer, ela talvez não quisesse mais que nós fizéssemos. Nós brigamos, nós fomos lá, minha equipe, tanto o presidente quanto o diretor comercial e a gente comercial foram lá, deram os descontos que teoricamente eles tinham nos pedido e depois eles nos pediram um desconto que é completamente avultoso de mais 56 milhões. Certo. Nós brigamos até o fim. Foi dito pelo Ministério Público que nós não tínhamos ido nessa reunião. A delegada foi a sorte que ela intimou a Petrobras apresentou a ata. Nós temos os cartões de todo mundo, a gerente comercial era muito organizada, tem o cartão de todas as pessoas que estavam na reunião. Então isso é absolutamente
Não houve nenhuma facilitação nossa, nós brigamos até o fim. Perfeito. Só para que a gente possa rememorar, então, nessa reunião de negociação, a W Torre tinha apresentado proposta de 858 mil milhões de reais, né? Perfeito. E o Novo Simples de 897 milhões. Exatamente. O senhor lembra qual foi o desconto que foi dado para a W Torre nessa negociação com a Petrobras? Nós demos um desconto que valeu 8 milhões, mas em dinheiro era 2.300. O resto era um acessório de uma obra, uma fundação a mais que não estava no projeto, e a antecipação de 60 ou 70 dias. Certo. E eles nos pediram, ao invés disso, eles nos pediram 7%. Era sine qua non, era ou fazia ou não fazia. Certo. E aí, então, o senhor não apresentou esse desconto de 7% e o consórcio Novo Simples, ao que consta, apresentou uma proposta de 848 milhões, que era cerca de... Uma coisa que me chama a atenção é assim, que foi pedido para nós, então, 57% de desconto, portanto, já era em torno de 56 milhões do nosso preço, que já era 848. Mas depois nós ficamos sabendo que o Novo Simples fechou com o consórcio com 10 milhões só a menos, quer dizer, não os 56 que havia pedido para nós, mas os 10. Mas mesmo sendo os 10, nós não faríamos, porque o nosso limite financeiro estava na ordem dos 2.300. Mas eu soube que eles fecharam com um desconto menor do que a Petrobras havia proposto para nós. Certo. E aí fiquei um pouco chateado, porque achei que deveria ter sido ofertado também 10 milhões para nós. Mas, de qualquer jeito, nós não faríamos a obra por 10 milhões a menos. Certo. Só então um aspecto final, último questionamento, Sr. Walter. Esse recurso, essa banca advocatícia que o senhor mencionou ter contratado, foi para recorrer desta decisão na negociação das propostas que o senhor já tinha apresentado ou de uma desqualificação prévia à apresentação da proposta? Não, foi de uma desqualificação, mas não prévia. Foi uma desqualificação depois que nós apresentamos o preço baixo. Certo. Depois mas antes da negociação. Depois que nós apresentamos o preço, nós somos desqualificados. Mas antes da negociação, Sr. Walter? Antes da negociação, não. Nós fomos habilitados e ela mandou a carta convite. Isso, não, mas só para ficar bem claro, essa banca de advogados, ela recorreu da desclassificação após a apresentação da proposta, mas antes da negociação. O senhor foi... Antes dessa última data. Certo. Na verdade, nós fomos, depois disso, nós fomos requalificados e aí, de fato, abre-se os preços, porque nós tínhamos entregue o preço, nós não sabíamos o preço de ninguém ainda, né? E aí nós fomos desclassificados, passados 15 ou 20 dias nós voltamos a ser reclassificados, nós brigamos, voltamos a ser reclassificados, e aí sim que os envelopes já todos lá entregues, os preços são abertos. E aí quando o preço é aberto, nós descobrimos que o nosso preço era 40 milhões mais barato que o segundo colocado. Certo. O senhor saberia indicar quem foi o agente, o funcionário público da Petrobras responsável por essa desclassificação da empresa W Torre? Não sei, senhor, mas com certeza o presidente da companhia sabe. Que ele fará o interrogatório logo depois do meu. Era vinculado à diretoria de serviços, o senhor saberia dizer? Com certeza, acho que é serviço, sim. Então, nessa época era subordinado a Pedro Barusco e Renato Duque? Essa desclassificação estava no âmbito da decisão dessas pessoas? Deveria estar. Certo. Uma última questão. O senhor recorreu da decisão da negociação das propostas, ou seja, o senhor recorreu do fato de não ter sido aceito o desconto que o senhor ofereceu à Petrobras, mas aceito o desconto apresentado para a W Torre, mesmo que mais benéfico aquele que fora exigido, como o senhor colocou, da W Torre? Nós pensamos, mas a verdade é que nós não íamos conseguir cobrir essa proposta de mais 10 milhões. E quando a gente assinou a ata, ficou explícito que ela seria o valor definitivo, nós não íamos ter a segunda vez. Então, na hora que nós assinamos isso, nós acabamos pondo uma pá de cal nesse processo aí. Mas então, só para ficar claro... Eles insistiam conosco que o desconto tinha que ser de 7% e era impossível para nós. Tanto é que, normalmente, quando acontece isso,
apesar de presidente da consultora, ele sempre liga para nós, para mim que sou acionista, e para o conselho, para assim, ó, vamos mais um pouco, vamos dar... Mas a discrepância do número foi tão brutal que ele mesmo, que tinha autonomia para isso, inclusive, ele pegou e falou, ó, não é para nós, não vamos fazer. Isso foi bom porque nos mostrou que a gente não deveria entrar nesse segmento e nunca mais fizemos mais nada. Mas só para ficar claro, então, Sr. Walter, não houve recurso, então, dessas decisões? Do segundo, não. Mesmo que o consórcio Novo Sempre não tenha feito um lance com desconto de 7% à sua proposta, a proposta da W Torre? Não. Na verdade, nessa data, senhor, nós não tínhamos essa certeza que o preço tinha sido... Nós estávamos achando que eles tinham feito a loucura de dar os 7%, né? Tá, nós fomos informados depois, já com a obra andando. Obrigado, Sr. Walter. Porque a Petrobras foi muito firme, ela tinha que ser 7% de desconto, senão ela não faria. Ela dizia que esse era o número que ela tinha no budget dela e que ela não iria fazer se nós não atingíssemos aquele número. Tá. Com base nas perguntas dela, eu vou pedir para a senhora puxar o microfone só, por favor. Sento, claro. Sr. Walter, bom dia. Débora, pela defesa de Ricardo Pernambuco. Apenas uma questão, Sr. Walter. Essa reunião que o senhor refere, que o senhor esteve na casa de Ricardo Pernambuco Júnior, teria acontecido após a W Torre ter recebido o convite para essa obra do Novo Sempre? Após. Tá bem, sem mais perguntas. Estou satisfeita, obrigada. E a primeira reunião que o senhor foi chamado, sem saber do que se tratava, também foi após o convite? Também foi após. O senhor falou que não se recorda quando foi, mas o senhor conseguiu estabelecer mais ou menos quando foi a conversa com o senhor Ricardo. Essa reunião... A conversa com o Ricardo foi entre 5 e 7 dias depois dessa nossa reunião lá, horas. É isso que eu ia falar. Então, foi uns dias antes dessa reunião com Exatamente. o Ricardo, que foi Exatamente. A data da viagem dele. E o senhor fez uma menção uma hora que eu não entendi se foi nessa primeira reunião, que tinha mais empresas do que as empresas que estavam no consórcio do Novo Sempre lá. Né? O senhor citou as 5 empresas que estariam consorciadas para essa obra e falou que teria na reunião outras empresas além dessas, é isso? Exato. Tinham muitas companhias na empresa, nessa reunião. Estavam essas empresas, com certeza, ou o senhor não sabe dizer se essas 5 que o senhor citou? O senhor conseguiu citar OAS, Chain, Consulcar, Consubase, Carioca? O senhor não sabe dizer se essas 5 estavam? Na verdade, eu nem os conhecia, então eu não lembrava. Eu sei que na hora que nós entramos, começamos a falar assim, aqui está tal coisa, tal empresa, estava também, que nos chamou a atenção, Andrade Gutierrez. Tá, que o senhor chamou a atenção pelo nome, mas o senhor não chegou a pegar cartão? Ou... Não, nada. Nós ficamos em pé na reunião no susto de abrir a porta e ter tanta gente. Mas eu lembro que estava Andrade Gutierrez porque o caçador reconheceu o rapaz Andrade Gutierrez. Tá, e o senhor falou... E o rapaz Andrade Gutierrez já havia conversado com o caçador sobre isso. Por isso que o caçador, na hora que nós entramos, falou assim, essa reunião aqui é do Sempre. Tá. E essa outra menção que o senhor fez de que havia 2 obras que estavam sendo negociadas, uma possivelmente do Novo Sempre e a outra que o senhor não sabe qual era, e que por isso teriam outras empresas, é isso? Isso que o senhor concluiu? Não sei, senhora, mas acho que não. Pela dedução nossa, é que a conversa era exclusivamente Sempre. Tá. Mas o que as outras empresas que não porque estavam quando no nós consórcio, o que as outras empresas estavam fazendo, o senhor não sabe dizer? Não sei. Quando nós nos habilitamos na Petrobras, nós recebemos 2 cartas convite. Uma que foi essa, muito obrigada, a outra eu nem sabia, fui saber agora uns 5, 6 meses atrás só. Mas nós recebemos 2 cartas convites. E eu sei que o que a gente se dedicou para fazer era a obra do Sempre, que era uma obra de valor muito grande, né? Seria até inclusive a maior obra da nossa empresa naquele instante lá. Tá, e a outra vocês não chegaram, o outro convite que vocês receberam não chegaram a oferecer? A outra eu sei que foi orçada também, mas eu não sei o final, assim. Óbvio que nós entramos já com um BD um pouco mais alto. Eu lembro que a decisão foi que eles me contaram que a decisão foi ir a 6,5% até 8% do BDI, mas a obra que nós queríamos fazer e que nós brigamos era o Sempre. Só isso. Muito
Obrigado, Sr. Walter. O senhor está dispensado.